Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Google Ads. Então, vocês aprenderão hoje o que é Ads, como criar uma conta no Google Ads, como melhorar sua conta e como acompanhá-la, ok? Vamos lá? Bom, o Ads é uma ferramenta do Google para fazer campanhas de marketing online, né? Ele funciona com rede de pesquisa, rede de display, vídeos, aplicativos, e os anúncios aparecem segundo um orçamento, que é um orçamento diário, o tanto que você tem para gastar naquele período de tempo do dia, que você pode escolher esse período do tempo, aliás, versus o crédito que você tem na conta, certo? Então vamos supor que você coloque R$100 diários, só que você tenha um crédito na conta de R$300. Significa que seu anúncio vai durar 3 dias, depois ele vai ser pausado. Quando você recolocar o crédito na conta, ele reativa novamente. E nós vamos aprender sobre a parte de estrutura de conta, que é bem importante. Bom, esse slide tem um conteúdo aqui sobre marketing digital bem simples, que para vocês vai ser até simplista no caso, né? Que diz sobre o que é marketing digital, citando o dicionário, né? Segundo o dicionário, marketing é um conjunto de estratégias e ações que provém no desenvolvimento, o lançamento e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor. Então, nós temos que pensar aqui na nossa estratégia. Qual é o objetivo da minha campanha? E nas ações que referem-se a como alcançar esse objetivo. O marketing digital, ele precisa ter como base um destino, né, que é uma URL, um site otimizado. Então, hoje em dia a gente usa o termo mobile first, né, porque as pessoas têm visto muito mais os sites através do seu celular, do seu smartphone, do que do notebook, e tem crescido muitas vendas por smartphone também. Vocês podem baixar lá o relatório Web Shoppers para ter informações mais precisas sobre esse assunto. E o site é a vitrine da sua empresa, né? Ele tem que estar responsível, adaptável a qualquer tecnologia, qualquer meio, né, onde ele vai ser visto, seja um tablet, smartphone ou uma TV de 60 polegadas. O conteúdo do seu site ele tem que ser relevante, pensado a partir de palavras-chave. Por quê? Porque a partir da estruturação, através das palavras-chave, ele fica melhor ranqueado no Google e ele também tem uma melhor pontuação quando você for fazer os seus anúncios. E as URLs devem ser amigáveis, óbvio, né? Ninguém vai colocar lá uma URL meusite.com.br/12345 que não significa nada, né? Você coloca a URL de acordo com o conteúdo que terá naquela página. Vamos lá. Aqui tem um breve resumo, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá? Aqui fala um pouco sobre onde aparecem os anúncios, né? Que são os anúncios de links patrocinados quando você faz uma pesquisa no Google. E é claro que a posição depende do leilão. O que isso significa? Né? Cada vez que você faz um anúncio, o seu anúncio tem um índice de qualidade, que é uma nota de 0 a 10 de acordo com a sua palavra-chave e o conteúdo que tem no seu site, na sua página de destino. Então, o seu anúncio ele tem que oferecer respostas para quem está pesquisando por aquela palavra-chave. Se a pessoa está pesquisando sobre um assunto, ela quer achar aquele assunto de forma detalhada e restrita. Exemplo, se eu pesquiso camiseta, eu não quero cair numa página que tenha camiseta e calça. Eu quero somente camiseta. Outro exemplo, se eu estou pesquisando
Scarpan, eu não quero cair numa página que tenha bota, porque eu quero somente uma resposta de Scarpan, correto? Lance ou custo por clique. CPC é o custo por clique. CPC máximo, você escolhe qual é o valor máximo que você quer gastar no clique. E CPC médio é o valor médio pago no leilão. Então, se eu tenho R$10 no bolso e vou num leilão, o máximo que eu posso ofertar são os R$10. Mas pode ser que o produto seja vendido por R$4, né? Então, cada vez que eu clicar ali, eu gasto o R$4, certo? Os R$4. Então, resumo: seus anúncios podem aparecer no Google ou em outros sites. A posição em que eles aparecem depende do leilão. É importante cuidar dos seus lances e da sua qualidade. Orçamento diário versus crédito na conta. Bom, como eu disse, orçamento diário é o valor que você se propõe a gastar em um dia. Não é o mesmo que crédito na conta. Acabou o valor do anúncio, ele para de aparecer. Então, se eu coloquei que eu vou gastar R$30 por dia, se der meio-dia e as pessoas forem clicando e acabarem meus R$30, o meu anúncio desaparece, correto? E o Google vai te avisar, vai falar que o seu orçamento está abaixo das possibilidades de cliques, né? Aparece lá em vermelho. Aí no outro dia ele volta a aparecer. Se você colocar R$100, pode durar até 6 da tarde ou até 8 da noite, enfim, depende da quantidade de cliques. Faturamento é o crédito disponível na conta ou o seu crédito na conta. Então, vocês vão ver lá, tem uma aba de faturamento, que, como eu citei anteriormente, às vezes você tem um valor de R$100 por dia e um crédito disponível de R$300. Seus anúncios vão rodar por 3 dias, certo? Então, além do valor diário, você tem que ter um crédito disponível na conta para suprir esse orçamento, que é a última linha aqui. Ambos precisam estar ok para sua conta rodar. Estrutura da conta: campanha, grupo de anúncio e anúncio. Funciona da mesma forma que no Facebook, Instagram Ads, né? Você tem uma campanha, dentro da campanha tem os grupos de anúncios e dentro dos grupos de anúncios tem os anúncios. Então, se aqui eu coloco R$100, eu posso ter 3 grupos de anúncios e cada um deles com 2 anúncios, todos eles vão performar dentro da minha campanha de R$100, certo? Eu vou mostrar isso na prática depois para vocês, tá ok? Como cria uma campanha? Tem a estrutura da conta, tem que criar a conta e a campanha, os grupos de anúncios e as palavras-chave e ajuste de lance, local e dispositivo. Vamos ver isso aqui a seguir. Essa é a minha estrutura de conta, né? Vista de uma outra maneira. Então, a conta, a campanha, cada campanha tem por si seus grupos de anúncios e seus anúncios, que tem palavras-chave referentes, certo? Certo? Vejam aqui que as palavras-chave dentro de uma mesma campanha ela pode diferir do grupo de anúncios 1 para o grupo de anúncios 2, correto? O que representa cada parte? Bom, entra lá na sua conta, ads.google.com, você vai criar uma conta no Google Ads com login e senha e formas de pagamento, certo? Aí a campanha por tipo, local, orçamento diário, idioma e dia de término. E o grupo de anúncio por anúncio e palavra-chave. Grupo de anúncio e palavra-chave significa que dentro do grupo de anúncio você pode criar mais que um anúncio, né? Você pode criar anúncios, por exemplo, com preferência apenas para o celular, né? É interessante descrever o diferencial da sua empresa. É importante também, quando você for escrever o seu anúncio, que as palavras do seu anúncio sejam palavras-chave condizentes
com o conteúdo da sua página de destino, certo? Talvez eu esteja falando um pouco de uma forma um pouco complexa, né, por falta de prática de vocês na criação de anúncios, mas quando eu criar o anúncio na aula que vem, aí vai ficar mais visível isso, né? Utilizar frases chamaristas como veja nosso site, faça um orçamento, ligue já. Grupo de anúncios e palavras-chave. Bom, então, quando você vai colocar as suas palavras-chave, pensem que essas palavras são as palavras que o seu cliente vai escrever, porque ele está pesquisando algo que sane a sua dor, ou que satisfaça a sua necessidade, ou que resolva o seu problema. Então você tem que pensar como cliente, como que ele vai buscar na hora de escrever essa palavra-chave, certo? Você tem alguns aliados aí que o próprio Google disponibiliza, que é o planejador de palavras-chave, que eu vou mostrar para vocês futuramente. E lá na página do Google mesmo, se você rolar a página até embaixo, ele mostra alguns tipos de palavra-chave de cauda longa que as pessoas escrevem quando estão buscando um assunto relacionado à palavra-chave que você escreveu na busca, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Entrar no site aqui, tá? Vou usar esse exemplo aqui que eu coloquei, que eu estava pesquisando um aspirador de pó vertical, né? Então, aspirador de pó vertical, ótimo para apartamento, né? Para quem tem gato, para quem tem criança. Então aqui, vamos lá, aspirador de pó vertical. Aqui aparecem anúncios patrocinados, né? Que é o que nós estamos aprendendo hoje. Aqui está relacionado ao Merchant Center, né? Porque está ligado a e-commerce. E aqui são anúncios de rede de pesquisa. Aí embaixo tem a parte orgânica. Vamos ver quem tem orgânica. Americanas, Magazine Luiza, Shoptime, Submarino, Guia dos Melhores. Aí embaixo geralmente tem mais anúncio. Esse não. E aqui as pesquisas relacionadas, que é o que eu estava falando para vocês, tá? Pesquisas relacionadas ao aspirador de pó vertical. Aí tem algumas dicas de palavras-chave, ok? Era isso que eu estava querendo dizer com a minha fala. Então vamos lá. Ajustes de lance. Então, o lance que eu dou em cada palavra-chave, vamos supor, aspirador de pó vertical. Eu vou pagar por essa palavra-chave R$2. Mas eu quero que em São José do Rio Preto possa ser 20% mais cara. E para celular, 10% mais cara. E do meio-dia às 2, desculpa, pode ser 5% mais cara. Entendem? Então eu posso ajustar meu lance de acordo com esses itens aqui. Para cima ou para baixo, tá? Eu só dei exemplo para cima. Aqui a gente entra na outra parte, como melhorar a minha conta. Então eu tenho que analisar as palavras-chave e os tipos de correspondência de cada palavra-chave, as extensões de anúncio, a programação dos meus anúncios e as dicas que a própria ferramenta me dá, certo? Vamos lá. Tipos de correspondência: correspondência exata, correspondência de frase, correspondência ampla e correspondência ampla modificada. Vamos lá? Então, a correspondência exata entre colchetes, né? Minha palavra-chave é chinelo de couro, eu uso ela entre colchetes lá ao escrever as palavras-chave. O que isso significa? Que
quando a pessoa, o meu cliente, escrever chinelo de couro, ele vai cair no meu anúncio. Se ele escrever chinelo branco de couro, não vai encontrar meu anúncio. Se ele escrever chinelo de couro de dedo, não vai encontrar meu anúncio. Promoção de chinelo de couro, também não. Comprar chinelinho de couro, muito menos. Então ele tem que escrever exatamente igual eu coloquei na palavra-chave. E correspondência de frase? Já amplia um pouco o resultado de busca, né? Então, chinelo de couro, ele encontra o meu anúncio. Chinelo de couro de dedo, ele encontra o meu anúncio. Promoção de chinelo de couro, ele encontra o meu anúncio. Chinelo branco de couro, não encontra. Comprar chinelinho de couro, não encontra. Então, percebam, é correspondência de frase. Se tem coisa depois da minha frase ou antes da minha frase, ele vai encontrar o meu anúncio. Dentro da minha frase, não. Certo? E a ampla? A ampla é ampla e ela corresponde a todos os tipos de pesquisa relacionados à palavra-chave que eu colocar, tá? É um pouco complicado usar a ampla, né? Mas inicialmente é o mais usado. Aí depois, com o tempo, o profissional vai analisando quais palavras-chave dão mais resposta e vão restringindo o tipo de correspondência, certo? Talvez chinelinho de couro não seja interessante, porque eu só vendo chinelo a partir do número 36 e chinelinho é chinelinho de criança, enfim, né? Entende o que eu quero dizer? E a ampla modificada? A ampla modificada, ela é bem interessante, né? Você coloca um mais na frente das palavras que você quer modificar e ela mostra o resultado de acordo com a palavra-chave, né? Tendo informações antes ou depois ou dentro. Só que aqui no caso chinelinho, como ela entende que aqui pode ser um tipo de produto que não é o produto original, aí ela não mostra, ok? Então eu teria que criar aqui, se eu quisesse mostrar chinelo infantil, uma outra ampla mais chinelinho, certo? Chinelo infantil no caso. Resumo: correspondência de palavra-chave tão importante quanto a escolha de palavra-chave. Tomem cuidado com a ampla. Só palavras-chave exatas podem ser muito restritivas, né? E a extensão de anúncio? A extensão de anúncio é muito utilizada para telefone, né? A pessoa põe extensão de chamada, né? Então vocês devem ter acostumado bastante a ver isso, extensão de chamada, mas tem diversas extensões de anúncios que a gente vai ver quando a gente for para a aula prática, né? Na aula que vem. O que a extensão de anúncio faz com o anúncio? Ele aumenta a relevância do anúncio, né? Você vê lá, fica um anúncio grande, né? Cheio de informação, ocupa mais espaço e não custa mais caro, né? O valor continua o mesmo. Aumenta o tamanho, mais informações, outras formas de interação. Aumenta o CTR, isso é muito importante, né? O CTR é o número de pessoas que visualizaram dividido pelo número de pessoas que clicaram, né? Então a gente tem que sempre ficar de olho no CTR. Veja só, a proporção da frequência com que as pessoas visualizam seu anúncio e clicam nele. E quando a gente usa extensão de anúncio, pode aumentar entre 6% e 8%. Olha só que é interessante, é muito alto esse valor, 6% a 8% quando a gente fala em Google Ads. Agrega mais informação. Exibe informações quando o sistema entender que pode melhorar a relevância e é gratuito, ok? Bom, as extensões de anúncios não são exibidas em todas as buscas, tá? O Google vai escolher qual a extensão que ele vai mostrar do seu anúncio. Elas agregam mais informações aos seus anúncios e não há custo adicional para adicionar extensões. Então, você é cobrado normalmente pelos cliques em seus anúncios. Bom, eu vou parando por aqui. A gente para aqui em extensões de anúncio. No próximo vídeo eu vou continuar com a programação de anúncios, certo? Espero vocês na próxima aula.
Até lá, um beijo a todos.